Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para fazer o estudo do livro Sinal Verde. E hoje a gente vai falar de um tema que quase ninguém conhece, quase ninguém tem, que se chama preocupações. Antes a gente vai fazer a leitura a leitura de harmonização e depois a prece, para aí sim a gente entrar no estudo de hoje. Então, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, capítulo 2. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, Espiritualidade Amiga, pedindo sempre muita proteção, muito trabalho, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ajudar, e pedindo sempre que possamos continuar as nossas preces e orações e trabalhos aqui no Grupo Espírita Alta de Souza. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, engraçado que eu acabei escolhendo uma leitura inicial que fala de trabalho e o tema de hoje é preocupações, né? O trabalho, vou até falar, qualquer trabalho, qualquer movimento que nós façamos é um trabalho, né? Qualquer movimento que agregue a nossa evolução é um trabalho mental, intelectual. Mas quando a gente fala de trabalho remunerado, aquele trabalho que nós saímos de manhã, voltamos à noite, que a gente trabalha, tem que trabalhar. Tem gente que trabalha com só mais uma pessoa, mas tem gente que trabalha com várias. E o trabalho é algo que nos traz preocupação. É a preocupação de fazer bem feito, é a preocupação com o prazo, é a preocupação com o que vão pensar, é a preocupação com as críticas, é a preocupação de salário, é a preocupação de se eu vou chegar no trabalho na hora certa, se o trânsito vai estar bom, se eu vou conseguir manter esse trabalho. Então, existem muitas preocupações em torno desse tema, né? Mas ainda assim, Joana de Ângeles nos fala que o trabalho é vida, é o trabalho que nos mantém, é o trabalho que, se a gente fica sem ele, nós nos entregamos à paralisia moral e espiritual. Então, entrando aqui no tema, o André Luiz vai falar para gente não se afligir por antecipação. Porquanto não é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje sem qualquer esforço da sua parte. Então, é até interessante porque, assim, quando a gente pede uma ajuda para Deus, quando a gente pede uma ajuda para a espiritualidade amiga, que a gente reza, que a gente faz a prece, a espiritualidade, ela não tem como resolver algo se esse algo ainda não aconteceu. Então a gente precisa pensar em duas coisas. A primeira, existe algo acontecendo que está nos preocupando, né? Está nos preocupando, está nos deixando ansiosos antecipadamente. Se essa coisa de fato vai acontecer, muitas vezes a gente tem que esperar acontecer. Se a gente não sabe o que é, se é só uma preocupação mesmo, a gente tem que esperar acontecer para proporcionar a melhor solução. E lógico que a espiritualidade amiga também, ela precisa esperar algo acontecer para que ela possa resolver, para que ela possa fazer a parte dela. Mas o que ele fala no finalzinho da frase é que não se preocupe antecipadamente, mas também não esqueça que você precisa fazer a sua parte, né? Então, assim, não é nem lá nem cá. É ter a preocupação na hora certa, ter a preocupação. Na verdade, assim, não é nem ter a preocupação, mas é agir e pensar da melhor forma na hora que o problema aparecer e saber que não é só delegar para a espiritualidade amiga. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Então, ele está dizendo, existe um provérbio oriental que fala assim: se você acha que tem um problema, então você tem um problema.
né? Ou seja, aquilo só se torna um problema na medida que você garante esse status para ele. Se você pensar para aquela coisa, né, que vai acontecer, se você pensar que você pode resolver aquilo de alguma forma, ou que não dá para resolver, porque a própria situação que vai acontecer já é a solução por si só. Então, a melhor forma que nós temos de lidar com isso é acatar e aceitar e pedir resignação. Não é fácil, eu sei, mas no momento que algo que nós não podemos evitar ou não podemos resolver, a resolução é essa. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criança irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá a sua paz. Essa frase aqui é um super desafio, porque na verdade nós fazemos o contrário, né? Toda vez que a gente tá nervoso ou tá em crise, é, é o que a gente não quer fazer, é trabalhar, né? Ah, eu só queria ficar em casa chorando, agarrada num pote de sorvete. Ah, eu queria ficar vendo filme. Ah, eu queria descansar, eu queria relaxar, porque eu tô muito nervosa, tô muito irritada, não quero ir para aquele trabalho. E ele diz aqui que o trabalho, na verdade, é que vai fazer é que a gente fique em paz, né? Tudo bem que não precisa ser o nosso trabalho, às vezes é o nosso trabalho que está nos desequilibrando, mas ele fala para que a gente possa fazer qualquer outro trabalho, qualquer outra coisa que faça o bem, que nos movimente, nos tire desse lugar, justamente para não manter a nossa mente vazia. Joana de Ângeles fala muito disso. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Pensar nas coisas boas, né? Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Isso aqui, essa frase, ela pode parecer um pouco difícil de entender, mas ela tem a ver com a nossa percepção do mundo material, né? E normalmente o que acontece é que geralmente as coisas vêm na nossa vida para nossa educação, para o nosso bem, mas esse bem é a longo prazo, esse bem é em termos evolutivos, esse bem é do ponto de vista espiritual. Então, por isso que André Luiz vem falando que normalmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Como é aquela frasezinha que nós conhecemos, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então, de uma forma super educada, o André Luiz está falando que a gente é um fardo, né? Ali, por mais que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se que Deus aguentou com você ontem e também vai aguentar com você hoje. Então, todas as vezes que a gente ficar pensando, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa pessoa, vamos lembrar que tem alguém aguentando a gente. Às vezes não é nem Deus, né? Porque Deus está ali, Jesus está ali, a espiritualidade está ali ouvindo o nosso chororô. Mas às vezes não são nem eles. É uma pessoa que a gente acha que está muito difícil aguentar outra e ela já nos aguenta. Reclamando, aguenta os nossos vícios, aguenta as nossas dificuldades, aguenta os nossos desafios. Tá? Então, eu achei interessante, e se vocês forem ler aí de novo o texto, se vocês estiverem também prestando atenção, né, interpretando, vocês vão reparar que, na verdade, ele liga as preocupações ao trabalho. Ou seja, ele liga as preocupações, ele fala que quando você tiver uma preocupação, na verdade você trabalha. Porque qual é o fundamento disso? É colocar a mente e o corpo para se movimentar. Enquanto a gente estiver ocupado, pensando em alguma coisa, enquanto a gente estiver preocupado não, ocupado em movimentar o nosso corpo e a nossa mente, as preocupações elas vão se dissipar, elas vão ser menos, elas vão conseguir nos influenciar menos, comparado ao que elas influenciam
se a gente ficar só parado pensando nelas, tá? Então, esse foi o nosso estudo de hoje com o tema preocupações. Eu espero que a partir de agora, até nesse momento, se você tiver com alguma preocupação, que você possa refletir sobre esse assunto, que você possa refletir sobre essa preocupação que você está tendo, se é uma preocupação de algo que realmente já aconteceu, que agora, na verdade, o que vale a pena é procurar uma solução, é procurar a melhor forma de resolver. Se não, se é algo que ainda está para acontecer, analise, avalie se é isso mesmo, se existe realmente uma chance de acontecer. Se não for o caso, se der para esperar, tente equilibrar o seu pensamento, tente equilibrar o seu coração e aguardar o momento certo para se preocupar, né? Para tomar uma atitude. E então nós vamos encerrando, fazendo a nossa prece agora de encerramento. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza Espiritualidade Amiga, por mais esse estudo, que nos fala sobre um tema tão importante e que nos desequilibra tanto, né? Que são as preocupações. Pedindo para que a gente consiga tranquilizar as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos corações e também trabalhar trabalhar e estudar para buscar a melhor forma de conseguir fazer isso, para que a gente tenha êxito nessa tarefa, em mais essa tarefa. Pedindo que nós possamos ser abençoados por mais essa semana, com o pão nosso de cada dia, com saúde, com a paz no nosso lar, e que nós possamos sempre continuar estudando, trabalhando e servindo. Que assim seja, graças a Deus.